Olá, virginianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Virgem. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Virgem. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Virgem, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos, tem um aqui, sob o signo de Virgem? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Que linda essa energia aqui para vocês. Quais são os recados? Quais são as orientações? Nossa, gente, do universo, lindo, para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Gente, que leitura é essa para vocês? Lindo demais. Um momento aqui das coisas estarem se revelando, das coisas estarem vindo à tona. O que está vindo à tona? O vosso poder, a vossa sabedoria, esse poder pessoal, essa força para ser quem você é, para fazer aquilo que você veio fazer neste mundo. É aquele momento em que toca, sabe, a trombeta. Depois eu vou mostrar para vocês no deck tradicional essa carta que eu estou me referindo, que é essa carta aqui. Eu mostro para vocês esse toque da, sabe, quando a trombeta toca e a gente é chamado para o nosso propósito de alma, a gente é chamado a viver a nossa vida de verdade, sabe? E aí, quando isso acontece, gente, não adianta que não vai ficar pedra, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, assim, é aquele momento de construir uma nova vida, de construir um novo cenário. Muitas coisas vão ficar e outras coisas vão seguir com você, né? Então aqui existe esse processo de renovação. Eu gosto muito quando vem a representação do crânio, né, no arcano da morte, que vem trazendo essa sabedoria. Vocês sabem que muitas muitas nações, né, até o próprio México celebra o Dia dos Mortos e eles têm as caveiras e tudo mais, né? Então, assim, é muito legal isso, eu acho muito bacana. Por quê? Porque celebra quem a gente verdadeiramente é na nossa vida, né? O que sobra, o que nós somos em essência e que não nos distingue. Quando a gente olha, é tudo caveira, é tudo igual, né? E ao mesmo tempo existe essa sabedoria de que os crânios de cristal, né? Então, assim, a sabedoria de quem nós verdadeiramente somos e que transcende estas limitações da fisicalidade. Então, aqui me traz essa ideia de renovação. Aqui tem um florescimento acontecendo. Então, é sobre aquele momento em que muitas coisas deixam de existir. Pensa sempre num jardim. Então, assim, para que você possa colocar adubo, para que você possa revolver, mexer na terra, você tem que tirar aquelas plantinhas que já não estão mais bem, você tem que dar uma limpada, tem que alguma parte da terra vai embora, e aí você tem que revolver tudo aquilo, colocar fertilizante, colocar os componentes corretos,
para fazer um novo cenário. Então é muito sobre isso. E esse ano, gente, vem falando um ano de regência 9, e aqui tem energia do número 9 para vocês pulsando na mesa. Então, assim, mais um ponto de conexão, de coesão com a energia do ano. É um ano que vem falando de pontos culminantes. O que quer dizer isso? É aquele ponto de virada. Como assim, Anne? É aquele momento em que dali para frente tudo vai ser diferente. Então não dá mais para ser como era antes. O que pode não estar mais sendo como era antes? Às vezes é sobre um trabalho, às vezes é sobre um estilo de vida, que de repente, como eu falei, é sobre vocês estarem se apoderando do vosso poder. Então é sobre perceber que de repente dentro daquele trabalho ou daquele tipo de trabalho que você faz, aquilo não te cabe mais, aquilo não diz mais respeito sobre quem você é, ou então vivendo do jeito que você está vivendo, você não sente que você está criando a vida como você deseja, você sente que você está podendo ser muito mais, criando muito mais, fazendo muito mais, e de repente você percebe que a vida está passando, né? O tempo está passando e você olha lá para trás, você lembra dos sonhos, você lembra dos ideais, você lembra daquelas as memórias positivas. Isso é muito legal falar sobre isso, porque é claro que ao longo da vida a gente vai mudando as nossas ideias, os nossos ideais, mas aquele maravilhamento, aquele encantamento, aquele brilho, sabe aquele pozinho de plim-pim-pim que a gente trazia quando a gente era, né, na nossa tenra idade. Isso, gente, a gente vai crescendo, né, vai amadurecendo e às vezes a gente vai perdendo isso, vai deixando de sorrir, vai deixando de brincar, vai deixando de se alegrar e a vida vai ficando meio sem brilho, meio sem graça, né? Então é sobre também resgatar aqueles pontos de conexão. É muito legal essa representação dessa carta trazendo essas teias, porque são aqueles pontos em que onde tudo começa. E onde tudo pode fazer a diferença na sequência em que nós estamos dando nas nossas vidas. Então, por exemplo, é sobre pontos de conexão que são importantes porque nos levam para frente, porque nos trazem, acendem a nossa luz interior. E às vezes é sobre questões, sobre memórias, sobre ensinamentos, crenças, dogmas, enfim, que vão incorporando na gente, que nos foram ensinados e que a gente passa a incorporar aquilo sem às vezes nem pensar, simplesmente aquilo faz parte já há tanto tempo, né, desde a tenra idade, e a gente não percebe que a gente não está exercendo com maestria a alquimia necessária para criar a vida que a gente deseja. Então, meus queridos, é o momento realmente de um profundo despertar para vocês. Eu não estou dizendo que todos aqui assistindo essa leitura, vamos todos ser terapeutas, vamos todos fazer. Não é isso. Pode ser que para alguns de vocês seja isso, seja atender o seu chamado de ajudar as pessoas, pode. Mas às vezes não é só sobre isso. Né? É importante porque às vezes, né, como eu estou falando com muitas pessoas, é importante pontuar muito bem aqui os cenários. Então, muitas vezes, gente, não é só sobre trabalho, é sobre quem você é. Então, às vezes, nós estamos vivendo uma vida, e o trabalho pode estar refletindo isso também, ou não, né? Pode ser que sim, pode ser que não. É muito importante deixar tudo muito correto para vocês, na forma como eu comunico, porque vocês sabem que eu faço as leituras sempre com profundo respeito pelas vossas vidas, responsabilidade e total profissionalismo. Então, assim, pode estar abordando questões de trabalho? Pode, e pode estar abordando questões da vida como um todo. Que vida é essa, Anne? A vida que você tem como performance, do momento em que você acorda até o momento em que você deita. Então, cada um de nós que acende a sua luz passa a ser um grande farol, passa a ser um ponto de conexão com as energias positivas e passa a contribuir positivamente para o mundo. Então nós estamos falando aqui, gente, de um novo momento para vocês, dessa revelação, e é aquele momento em que realmente não fica pedra sobre pedra, como eu falei, as coisas realmente mudam e mudam de uma forma muito grandiosa, e aí você vai perceber que tem muitas coisas que, como eu falei, coisas do passado que agregam, você leva como empoderamento pessoal, como ensinamentos que são positivos, que aguçam a sua luz, que te trazem vivacidade, que te acendem a tua força, o teu chacha, né? E também coisas que não
reverberam mais, não ressoam mais dentro de você, vão ficar para trás. E aí, nessa leva, gente, vai muita coisa, tá? Às vezes é sobre aquela roupa que você olha, eu já dei esse exemplo aqui em leituras para vocês, sabe? Quando a gente olha, abre o guarda-roupa e fala, meu Deus, não tem mais roupa pra vestir. O guarda-roupa tá lotado. E aí você fala, meu Deus, nenhuma roupa mais me representa, porque a roupa tem esse traço, né? Ela representa a nossa personalidade e vai representar aquilo que nós estamos reverberando naquele momento. Eu tenho certeza que muitos vão escrever aqui embaixo nos comentários isso. Anne, realmente, eu olho pro meu guarda-roupa, não tem uma peça que eu fale assim, nossa, isso me serve, mas não é servir de caber, né? É servir de ressoar com a sua essência. Então, é aquele momento, gente, em que muita roupa vai embora, você vai doar, né? Muitas amizades vão ficar, muitos livros, às vezes livros que você fala assim, nossa, aquele livro era muito legal naquele momento, hoje não faz mais parte. E eu vejo vocês aqui fazendo, entrando nesse ritmo, entrando nessa sintonia com o universo, e realmente olhando para você e falando assim, olha, como é que eu posso criar a realidade que eu desejo, essa realidade que está na sintonia com a movimentação do ano, trazendo novo, trazendo novas possibilidades, trazendo esses pontos de virada. O ano 10, gente, é um ano muito importante, ele vai ser regido de uma forma muito poderosa, então assim, toda essa transmutação, toda essa alquimia que nós estamos vivendo neste ano de 2025, ela vai chegar lá em 2026 com todo o tchatcha, com toda a potência. Então é por isso que é importante a gente limpar, pensa no jardim, pensa que tudo isso que está acontecendo está vindo para uma modificação e preparando o solo para o próximo ano, que é o ano 10, tá? De regência 10. E aqui me traz também para vocês, gente, esse magnetismo pessoal, essa conexão com essa necessidade de você tomar realmente, sabe, as rédeas da sua vida nesse sentido de liderança. Então, tudo aquilo que estiver ceifando, cortando a sua possibilidade de exercer com maestria a sua vida, vai ficar para trás. E aí entram aqueles exemplos como eu falei, pode ser que seja trabalho, pode ser que sejam relacionamentos afetivos, amizades, e pode ser que seja como um todo isso esteja acontecendo, assim, chacoalhando mesmo tudo de uma forma geral. O que eu vejo vocês aqui são vocês fluindo para esse magnetismo no sentido de se conectar com o dinheiro de uma forma muito boa. Então vamos supor que seja sobre aquele trabalho em que você está fazendo, vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que você esteja fazendo aquele trabalho e você sabe que, poxa, não tá legal. Então existe a possibilidade de você trazer um novo cenário, de você trazer uma nova perspectiva que vai chacoalhar as estruturas daquele trabalho, daquele local de trabalho. E quando você conseguir estabelecer isso, essa ideia, parte de uma ideia aqui, criativa, inventiva e original, muito autêntica, vocês vão ver que a possibilidade de você crescer dentro do trabalho é muito grande. Então, estamos falando sobre possibilidades de crescimento profissional, de dinheiro para vocês. Pode ser que seja sobre uma nova área de atuação, ou pode ser que seja sobre essa chacoalhada dentro da própria área de trabalho. E para alguns de vocês, pode ser que seja sobre essa chacoalhada como um todo. Para vocês que estão trabalhando, vai refletir no trabalho, mas vai refletir também na sua forma de ser. O que importa aqui é que você esteja no controle. É que você esteja, não que seja numa forma autoritária, que você vai sair mandando em todo mundo e dizendo que todo mundo tem que viver da forma como você está vivendo, né? Não é nesse sentido. Mas é simplesmente de você perceber o que você está fazendo aqui, ok? Qual é o seu propósito de vida e exercer tudo isso com maestria e procurar caminhos, procurar meandros nos quais te possibilite essa oportunidade de fazer acontecer. E aí você vai perceber um magnetismo muito grande, essa energia das mãos assim, me traz essa conexão. Eu gosto muito dessa questão das energias, vocês sabem que eu estudo isso, é uma área minha de atuação, e aqui me traz esse poder, né? E até minhas mãos, gente, olha só, falando de energia, olha como é que minhas mãos estão nesse exato momento.
Tá exatamente assim, chega a estar pink de tanta energia. E tem isso é tão verdade, que teve uma vez que eu estava caminhando e eu vi um senhor, e era assim, era recorrente, toda vez que eu ia caminhar, eu via esse senhor, e ele corria, gente, era muito interessante. Ele tinha um físico, assim, era escultural, não era jovem, já era um senhor, ele tinha um físico que era escultural, ele era todo definido. E ele corria fazendo assim. Gente, sério, ele corria fazendo assim. Ele estava fazendo o quê? Ele estava atraindo, ele estava magnetizando. O que, Anne, que ele estava atraindo? Vitalidade, energia, poder, força. Ele está pegando a energia do prana. O Chacha, que eu brinco com vocês, a energia divina e de vida, ele estava trazendo para ele, incorporando aquilo. Onde? No seu corpo, no seu traje terráqueo espacial. E ele ia correndo muito na dele, muito tranquilo, uma corrida não muito rápida, também não muito lenta, num passo gostoso. E ele ia trazendo aquilo. E eu comecei a fazer isso também, porque eu achei isso sensacional. E não é que faz diferença mesmo você se conectar com o ar, a terra, o fogo, a água e trazer essa energia dos elementos para você? E pode ser energia, um sopro divino, pode ser da forma como você se conectar, trazendo essa energia para você. Então é sobre isso, ok? É sobre vocês perceberem o vosso poder magnético. Essa leitura é uma leitura profunda, tá bom, meus queridos? Para pessoas profundas, porque se trata de um momento de grandes revelações. E assim como a frase de Einstein, que ele diz, uma mente que se expande para uma nova realidade jamais retorna às suas antigas dimensões. Então aqui, gente, é o momento realmente de vocês estarem magnetizando não só o dinheiro. Existe dinheiro aqui? Existe, por exemplo, para você que já trabalhou, essa possibilidade de você trabalhar com o seu dinheiro de uma forma rentável. Vamos supor que você fez investimentos e agora esse dinheiro está prosperando, esse dinheiro te dá a possibilidade de você alçar novos horizontes, fazer coisas que você gosta, investir em você, enfim, né? Para cada um de vocês é um cenário, tá? Mas existe essa possibilidade magnética com o dinheiro, sim, mas de outras coisas também. O que importa aqui para vocês é esse bem-estar e essa necessidade desse, sabe, desse fresh air, desse ar fresco, sabe, revigorando você, trazendo essa sensação de novo, que muitas vezes a gente pensa que o novo, ele pode estar vindo como algo em que a gente deita de um... Não, para vocês é realmente isso, né? A gente deita de um jeito e acorda de outro. Aqui para vocês é muito sobre isso. Mas esse novo, ele pode começar nas nossas vidas em qualquer momento. Em qualquer momento nós podemos estar descortinando o novo. Como que isso pode acontecer? Através da nossa consciência, através desse acesso que nós temos à nossa sabedoria divina e que nós podemos sim transformar a nossa consciência, olhando para as nossas qualidades, olhando para as maravilhas do magnífico, olhando para aqueles pontos de conexão com, às vezes, o passado, mas de forma positiva. Onde foi que eu me perdi lá atrás? De repente, a minha alegria, de repente, algo que eu gostava de fazer, algo que me trazia, né? Então, assim, o que eu posso estar resgatando que possa deixar os meus dias de uma forma melhor, de uma forma mais florida, de uma forma mais bonita, mais romântica, né? Então, é o romantizar a vida. Então, é você estabelecer este relacionamento, né? A gente fala relacionamento sério, este relacionamento sério, primeiramente com você. Ok, meus queridos? Vocês sabem que as leituras aqui do canal, elas são de cunho reflexivo para que a gente possa refletir sobre a nossa própria vida, sobre os caminhos que nós estamos seguindo e fazer as devidas correções e definir realmente aquilo que faz a nossa luz, os caminhos que nos levam a brilhar cada vez mais. Tá bom, meus queridos? Gente, que linda essa mensagem para vocês. Aqui me traz uma conexão muito bonita. Eu gosto muito dessa energia e sempre vem para vocês. Quem já assistiu a uma leitura que eu fiz para vocês que falava sobre erguer as taças e eu mostrei num deck para vocês
essa representação, que é muito bonita. Depois eu mostro para vocês num deck tradicional. Quem assistiu essa leitura, escreve aqui para eu saber. Escreve, eu assisti, Anne, tá? Escreve aqui para mim, vai ser muito legal saber. E é muito sobre isso, né? Existem pessoas, por quê? Quando nós estamos nesse momento de despertar da consciência, muitas pessoas, como eu falei, certas amizades, certos locais que a gente visitava, que a gente frequentava, as roupas, como eu dei de exemplo, realmente não vão mais fazer parte, ok? E, ao mesmo tempo, outras pessoas vão chegando, leves, assim como essas libélulas, vão chegando, você vai atraindo essas energias, você vai se conectando. Lembra do magnetismo? Então, assim, é como se você entrasse num lugar e você tivesse com aquele sol brilhando, vocês estão nesse momento de pura luz. Então, muitas pessoas vão chegar nas vossas vidas e vão vir nesse sentido, nesse movimento construtivo, nesse movimento de erguer a taça por você, ok? Porque enxerga a sua luz, porque acredita em você, acredita no seu potencial, confia nas suas ideias. Então, como por exemplo, eu citei sobre essa questão de vocês levarem essa ideia para o seu trabalho, acreditem que isso é possível e você vai encontrar as pessoas certas que vão levar essa ideia ao longe, ou então vão colocar você para cima para que você não desista, para que você faça isso acontecer, entende? Então, assim, são pessoas amigas, são pessoas queridas, tá? São pessoas que você pode trocar e que estão fazendo a sustentação, né? Estão ali ajudando você. Anne, não tem ninguém nesse momento da minha vida, eu não consigo pensar em ninguém assim que possa fazer parte da minha vida nesse momento. Talvez ainda não tenha chego. E talvez uma delas seja eu, né? Que estou aqui sempre torcendo por vocês. Vocês sabem disso. O canal ele existe para vocês. O canal existe para ajudar, para contribuir, né? Então eu estou sempre sendo uma dessas taças. Talvez seja essa menorzinha, mas eu tô lá, sempre na torcida. E sempre fico muito feliz quando vocês colocam aqui que a vida tá fluindo, que os mantras estão ajudando, que vocês estão, sabe? Problemas, gente, problemas vão surgir sempre, problemas eu também tenho, você tem, as outras pessoas também têm, faz parte. Todos os problemas fazem parte da nossa experiência aqui. O que muda a nossa percepção, lembra? Atraia aquilo que você deseja para você. Ah, mas quer dizer que os problemas eu tô atraindo? Não. Os problemas, eles vêm para nos construir, o que muda é a perspectiva, a forma como a gente vai olhar para aquele problema e a forma como nós vamos alimentar aquilo. Se você alimenta, aquilo vira um problemão. Se você não alimenta, aquilo vira uma pedriquiquinha que você faz pique e a pedrinha bluff, vai embora. Entende? Então o que muda é a consciência. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês? Eu quero fazer um mantra e tem muitos mantras maravilhosos para fazer para vocês. Eu tenho certeza que no decorrer da leitura outros virão. Eu quero tirar mais uma carta aqui para vocês. Olha isso. Gostei muito dessa energia, hein? Isso aqui é uma confirmação daquelas. Olha, nossa, que lindo. Que lindo. Que lindo. É muito tchatcha, né, gente? Não dá para segurar. É a confirmação para mim. Perfeito. Eu vou fazer com vocês, eu já falo sobre essas cartas, eu também quero aproveitar. E onde está você? Aqui. Eu também quero mostrar para vocês as cartas na versão de Pamela, do desenho original, para mostrar para vocês a questão da trombeta. E eu quero mostrar também... Qual era? Essa carta aqui, ou 3. Então, eu quero fazer com vocês o primeiro mantra da nossa leitura, lembrando que o mantra, ele é esta impressão energética desta mensagem, e aí você leva com você, leva para a sua vida. Tá bom, meus queridos? O primeiro mantra que vem, com certeza, a gente vai fazer outros aí, é o seguinte: eu sou mestre da minha vida. Eu sou mestre da minha vida. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, escreva aqui embaixo nos comentários e ative, esta energia maravilhosa na sua vida. A partir do momento em que a gente já começa a escrever, nós já estamos magnetizando, nós já estamos sintonizando
nesta energia. Então, quando você escreve, eu sou mestre da minha vida, você já está afirmando isso para você. Você já está criando esta energia, se conectando com esta força. Tá bom, meus queridos? Então, enquanto vocês vão escrevendo aqui embaixo nos comentários, eu sou mestre da minha vida, eu vou embaralhando aqui e depois já falo sobre essas outras 2 cartas que vieram. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal O Equinócio Tarô, a você que está chegando, seja super bem-vindo. Gratidão também aos nossos membros que apoiam aqui a nossa missão com todo carinho, com toda generosidade. Gratidão, meus queridos. Gratidão também a você que dá o valeu, gratidão a todos que colaboram, que ajudam, gratidão a todos pelo vosso carinho, por vocês estarem aqui. Gratidão pela vossa presença e pelo amor que vocês emanam, principalmente esse carinho, essa energia que vem dos vossos corações na direção dos nossos corações. Estejam certos que esta energia maravilhosa chega aqui sim, como um forte, poderoso abraço de luz. E é por isso que eu sempre desejo para vocês que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam sempre iluminando, protegendo, amparando, guiando a cada um de vocês aqui agora e por todo sempre. E assim é. Vamos lá. Virgem, quais são as chaves douradas da nossa querida Mãe Terra para os queridos regidos sob o signo de Virgem? Fundo do deck, olha só o que veio aqui. Padrões, isso é tão importante. Isso é tão importante. Nem acredito que isso veio aqui. Oh my goodness. Vamos. Então, vamos falar sobre essas cartas que vieram aqui para vocês. Bom, gente, a questão é a seguinte. Realmente, não dá para controlar aquilo que é incontrolável, ok? Então, aqui são vocês realmente rompendo com qualquer tipo de barreiras, com qualquer tipo de energia densa. Nós não percebemos ao longo das nossas vidas o que os padrões, o que os certos hábitos vão fazendo conosco. E muitas vezes a gente não se apodera do nosso poder, não exercemos com maestria, né, o domínio sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, por conta dessas questões que a gente vai trazendo e que nos mantém literalmente acorrentados. Então, o momento do despertar é aquele momento em que a gente quebra com essas correntes. Anne, mas o despertar aconteceu e aí não vai ter de novo? Como é que funciona? Gente, o despertar da consciência é só o clique. É só a ponta do iceberg. Tem muita coisa por baixo disso. E no momento em que dá o clique, se prepara, porque vai que vai, né? Então, assim, é muita coisa que começa a acontecer. Muita coisa que começa, né? O negócio vai e não para mais. E aí se segura, né? Porque é só para os fortes, literalmente, né? Então, assim, é necessário coragem para romper e viver a verdade. Que verdade? A verdade da sua existência. Né? A verdade de viver uma vida de propósito, de viver uma vida que realmente faça sentido para você e que principalmente deixe o mundo melhor, né? Então, aquela frase de Cícero, que ele fala, do filósofo Cícero, que ele fala, certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa, é fato. É saber que realmente você está sendo a diferença. Como eu falei, você passa a ser um farol. Por isso que não necessariamente tem a ver com o trabalho todas as vezes, né? Muitas vezes tem a ver com a nossa performance. Então, como nós podemos ser pessoas melhores do que ontem, do que há poucas horas, através dessa percepção da consciência, percebendo que os desafios vão fazer parte das nossas vidas, vão achar que não existe desafio é viver uma eterna utopia.
né? Eles estão ali para nos engrandecer. E a partir do momento em que a gente entende que eles não são quem nós somos, porque essa realidade não é a verdadeira realidade, então a gente passa a fluir de uma forma muito lânguida, muito fluida nessa vida. Entende? E exercendo com maestria o papel de mestres da nossa vida, do nosso destino. Tá bom, meus queridos? Então aqui essas cartas elas mostram para mim esse momento da ruptura, esse momento com forças, com energias, com presenças nocivas. Por isso é que realmente muitas coisas, muitas pessoas, muitas lembranças, qualquer coisa, aí você pode pensar, qualquer coisa que estava servindo como um padrão nocivo, às vezes é um hábito, às vezes é sobre um hábito ruim, negativo, às vezes não é só sobre as outras pessoas, mas às vezes é sobre nós mesmos, né? Então é aquele olhar sincero, é aquele olhar responsável, que eu sempre falo isso para vocês, pense, não seja pensado. Então quando a gente percebe que ninguém está fazendo nada para nós, é a gente que é apenas uma reação nossa àquilo que fazem, então a gente começa a ter uma responsabilidade imensa sobre as nossas vidas. E ninguém passa a ser mais o culpado, né? Ninguém passa a ser, é culpa dele. Não, é culpa nossa mesmo, que a gente permitiu que aquilo adentrasse ao nosso campo. Entende? Então qualquer coisa que estivesse agindo como uma corrente no seu pé, te puxando para trás e impedindo você de... Lembra da corrida? É isso. Vocês nunca mais vão esquecer isso, gente. Era tão bonito vê-lo correr, tão bonito, era uma energia, o semblante dele parecia, gente, sério, que ele estava numa outra dimensão. Sério. E ele ia, eu acho que só eu que via ele, porque não é possível, ninguém olhava. Só eu olhava assim e eu admirava, sabe? Não foi uma vez não, que eu vi, foram várias vezes, né? Pessoas também que estavam comigo, eu sempre falava, gente, olha que coisa linda. Porque era uma energia, era uma sintonia. Sintonia, gente, essa palavrinha é mágica. Sintonia. Com o que a gente está sintonizando, entende? Então essas duas cartas elas vêm para mostrar exatamente aquele momento do turning point, o ponto de virada, o ponto culminante, a energia do número 9, são vocês em um total sintonia, né? Eu quero aproveitar essa energia falando da sintonia, que é esse ajuste fino de energia que a gente faz, que a gente casa a nossa força com as forças do universo. Então quero fazer esse mantra com vocês. Eu estou em sintonia com o universo. Eu estou em sintonia com o universo. Tá bom, meus queridos? E assim escreve aqui embaixo nos comentários e ativa esta energia. Tá bom, meus queridos? Vamos ver o que mais veio aqui para... Ai, gente, meu Deus do céu, olha isso. Ai, eu falo pra vocês, eu tô chocada com a mensagem. Eu acabei de fazer um mantra, olha o que tá escrito aqui, lei da atração. Ah, gente, meu Deus, é muito lindo, né? É muito lindo. Tá vendo quando eu falo pra vocês que tudo é sintonia? E aquilo que a gente sintoniza é aquilo que a gente atrai. Olha as mãos, olha a energia das mãos. Olha isso, gente, que é isso? Meu Deus do céu. Para você que está chegando, é importante dar esse recado agora, nesse exato momento. Para você que está chegando aqui no canal, se prepara, porque você vai sempre ver esse tipo de situação acontecer nas minhas leituras. Tá? Não é magia, é sintonia. Na verdade, é a magia de Deus, é a magia do divino acontecendo neste exato momento. Né? Não é a magia que é vista, que tem aqueles outros significados. Né? É a magia de Deus, como as aranhas que tecem a sua teia, as borboletas batendo suas asas, o florescer de uma flor, né? O despertar da nossa consciência. Essa é a magia de Deus. E isso sempre acontece aqui nas minhas leituras. Eu tô falando uma coisa, quando eu olho o oráculo vem, confirma. Desenhos que são semelhantes. Olha, aqui é um tarô, aqui é um oráculo, os desenhos são iguais. Então, assim, você sempre vai ver isso. E para mim, gente, isso é uma demonstração do poder de Deus por conta do trabalho que eu entrego para vocês, da forma como eu entrego. Toda a minha equipe trabalha junto, editando, organizando o vídeo, deixando o vídeo bem bonitinho para vocês. Então, assim, abertura, fechamento, capa. Não sei se vocês sabem, se vocês perceberam, mas eu fui a primeira a fazer capa nos vídeos. Hoje todo mundo faz capa, né? Mas ninguém fazia capa não.
Quando eu criei o canal, eu fui a primeira a fazer capa nos vídeos. Todo mundo colocava só o print, assim, né, uma imagem segurando a carta, né? Eu não, eu fui a primeira a fazer capa. Vocês sabiam disso? Acho que ninguém nunca percebeu isso, né? Mas é. Então, assim, sempre cuidando, sempre colocando as vinhetinhas, as informações para vocês, sempre com muito carinho na edição, né? Então, assim, isso para mim é a prova realmente da sintonia. Sintonia é a mesma energia, aquilo que a gente sintoniza. É aquela frase de Rumi, né? Aquilo que você está buscando, na verdade, está buscando você também, né? Essa carta é muito legal essa carta aqui, porque essa carta é o que faz, é o que antecede as mudanças, tá? Eu já falo para vocês dessas cartas, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque tem duas cartas que eu quero mostrar, porque elas são importantes. Eu quero o 3 de copas e o julgamento. Então vamos lá. É importante mostrar para vocês nessa carta, nesse deck tradicional, tá? E ele traz uma paleta mais suave. As cores são mais suaves. Muitos de vocês têm perguntado para mim, Anne, que deck é esse que você está utilizando? Então eu vou deixar aqui embaixo, tá, gente? Ele traz umas cores mais suaves. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Vou deixar esse deck também. E vou deixar fixado no primeiro comentário. Se você quiser saber mais sobre a minha coleção, quiser saber mais sobre livros que eu recomendo para vocês de leitura, quiser saber mais um pouquinho sobre mim, sobre a história da marca, o Equinócio Tarô, dá uma olhadinha lá no site, aparece aqui agora para vocês, tá? No rodapé do vídeo está aparecendo o endereço do nosso site, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, olha. Quando eu falei essa carta é o arcano maior do julgamento, e aqui numa versão mais estilizada, né, sobre eclipsando, né, então assim, aqui me traz esse momento da revelação, e aqui o arcanjo tocando a trombeta e chamando a luz, chamando a vida, tá? Chamando para a ação, que é exatamente isso. O primeiro passo foi dado e agora não há como voltar atrás, assim como na frase de Albert Einstein, né? A percepção mudou, a consciência expandiu e agora é o momento de seguir, né? De seguir cada vez mais e além. Tá bom, meus queridos? Então aqui essa carta ela traz o desenho tradicional de Pamela Colman, tá? Então eu acho importante mostrar para vocês, porque nem todos que estão assistindo a leitura são da profissão, né, ou de repente estão estudando, então eu acho interessante mostrar da onde que eu tô falando essa questão da trombeta. Então tá aqui para vocês conhecerem. E aqui, olha, essa carta que traz as três moças aqui erguendo as taças. Tem num outro deck meu que mostra que enquanto duas estão segurando, eu já mostrei para vocês, esse ano até, acho que é umas 3 leituras atrás. Enquanto duas estão segurando, essa terceira, ela está sorvendo o líquido. E essa aqui dá a mão enquanto a outra fica, né, sustentando a taça, e essa toma o líquido. Por que isso, né? É aquela pausa, é aquele suspiro. Eu adorei essa representação, porque aquele suspiro é aquele tempo de, ok, eu vou me abastecer agora, mas eu sei que eu estou sendo sustentada. E é aquilo que eu falo, muitas vezes a gente pensa que a gente não tem ninguém. Temos sim. O exercício e a grande sacada, a grande sabedoria é perceber a ação do magnífico constantemente. Anne, que magnífico! Deus, o universo, o divino, esta força maior que está se revelando sempre, em cada momento. Então vamos supor que de tantas leituras, como eu já recebi diversos comentários assim, Anne, a sua leitura ela toca na alma, é como uma prece. E aí você está precisando de uma mensagem assim, essa mensagem tem tudo a ver com você, e de tantas mensagens de outros colegas, você cai no meu vídeo, e eu toco no seu coração através das minhas palavras. E aí você fala assim, não é possível. Claro que é possível, é o magnífico agindo, entende? É uma questão de sintonia.
Aqui vale perfeitamente aquela frase que é um dito, né? Entendedores entenderão. É isso, gente. Pessoas profundas entenderão a profundidade das minhas leituras e ponto. É isso. Simples. E é para o momento da consciência também, né? É para o momento da consciência. Às vezes, naquele momento, não ecoa, mas quem sabe, num outro momento, né, a ficha cai, né? É assim que funciona, tá bom, meus queridos? Então, esse é o momento de pessoas estarem erguendo as taças por você. Pode ser que seja espiritualmente, pode ser que seja aqui, como eu falei, eu seja uma dessas pessoas, e pode ser que ainda vão chegar na sua vida. Por quê? Por conta da sintonia que você está exercendo. Tá bom, meus queridos? Semelhante atrai semelhante. Tá bom? Então vamos lá, vou deixar essa aqui para falar por último da lei da atração e vou começar com essa carta aqui que fala sobre padrões. E olha só que interessante, aqui trazendo a energia do número 4, que é essa energia da base, e ele vem aqui novamente trazendo esse novo alicerce, confirmando totalmente aquilo que eu falei sobre a questão da plantação, a questão de uma horta, enfim, um jardim que você vai fazer. Tem que limpar, tem que mexer na terra, tem que revolver a terra, tem que drenar, tem que tirar aquilo que não está mais legal, né? Para quê? Para que a base esteja ok, esteja boa, esteja funcional, para que você possa alicerçar. E é exatamente o que acontece aqui, né? Essa purificação. Então, padrões. Olhe para os padrões que existem na sua vida e altere... Ai, gente, meu Deus do céu. E altere a perspectiva para ver o mundo, olha isso, meu Deus, sob a forma de uma luz diferente, de um ângulo diferente. Que lindo, é perfeito. Quando eu falo sobre aquele momento do despertar, é aquele momento em que não dá mais para a gente restringir, para a gente se encolher num espacinho pequeno e pegar a nossa vida e colocar numa cova pequena, apertada, sendo que tem tanto a se fazer, tem tanto para aprender, tem tanto para ajudar, tem tanto a contribuir, tem tanto para ser humano, seres de essência, de existência, de amor, de potência, de energia. Nós somos energia. Estamos apenas condensados nesse aspecto denso, que não é ruim, tá? É denso, só uma questão de agrupamento molecular. Mas estamos apenas condensados dessa forma. Momentaneamente. Momentaneamente. Que linda essa mensagem, perfeito, não é, gente? Olha só. Esteja pronto para mudar ou modificar o seu comportamento. Perfeito, né? E aí perceba que conforme a gente sintoniza naquilo que é para ser, porque quando a gente fala sobre ouvir o chamado, é o chamado da sua alma. É a sua alma que fala hello, só falta o letreiro, pisca-pisca e tudo mais. É a sua alma falando hello, oi, vai, é agora, entende? Não há mais tempo a perder, é agora a mudança. É now, agora, nesse exato momento. Porque não dá para viver uma vida em vão. É a tarefa que foi assinalada na sua vida. E ou você assume, ou você assume. E são vocês assumindo com maestria, mestres das vossas vidas, ok? Então esteja na vontade que, como citei Einstein, cito ele novamente, é a maior força que existe, é maior até do que a força dos átomos. Então se não tem o tchatcha, não adianta que não vai. Então precisa ter a vontade de modificar ou até de mudar o seu comportamento. E eu falei sobre isso, né? Eu falei sobre isso. Então existem realmente hábitos que vão ser transformados aí. Tá? Porque você reconhece que aquele tipo de atitude, aquele tipo de nutrição, por exemplo, aquele tipo, entende? A gente começa a perceber que tem coisas que arrastam a gente.
E só faz isso, só faz essas mudanças quem assume realmente a liderança da vida. Não fica esperando que a mudança venha de fora. Não, a mudança vem da gente, da sintonia, do botão do rádio que a gente vai sintonizar. Entende? É assim que funciona. Isso é vida, isso é sabedoria de vida. Ok? Então, é sobre esse nível de profundidade que essa leitura vem trabalhando e vem sintonizando. Tá bom, meus queridos? Essa carta traz a energia do número 38 e aqui vem uma mensagem belíssima, porque aqui sintoniza exatamente nessa frequência de transmutação, vem uma energia aqui linda de lilás para vocês, né? Então, na redução, chegamos na energia do número 11, que é um número mestre. Então, dá uma olhadinha depois, pesquisa sobre a energia do número 11, o que o número 11 quer dizer, tá? De acordo com a numerologia. E muito interessante porque o número 11 vibra na frequência de chama violeta, fogo violeta, energia de mestre Saint Germain. Então, é ou não é a energia da transmutação? Aqui, na verdade, eu vou trabalhar com... Tem um outro arcanjo que eu vou trabalhar com vocês, mas tem 3 arcanjos na leitura. Arcanjo Metatron, que eu vou tirar uma mensagem para vocês. Mestre Saint Germain, né? Também, não deixa de ser um arcanjo. E aqui também Arcanjo Gabriel, tá? Então são 3 potências para vocês, 3 forças iluminadas, tá? Digamos assim, né? 3 forças iluminadas atuando, tá? Em cima dessa transmutação, desse momento alquímico para vocês. Nessa carta diz para que a gente possa se render. Dance com aquilo que é, do que com aquilo que você não... Eu vou traduzir aqui, essa frase, ela é muito própria da língua, tá? Do inglês. Então, eu vou traduzir de uma forma que pra gente fique mais fácil. Então, assim, basicamente faça limonada com o que você tem, ok? Então, assim, tire o proveito daquilo que você tem disponível nesse momento. Tire o maior proveito da situação. Traduzindo de uma forma mais literal, ok? Então, assim... O que essa carta me traz, né? Sobre aqueles momentos em que muitas vezes nós despertamos. E caramba, mas aí você tá ali com aquele guarda-roupa cheio de roupa que você não... Né? Você olhou, tá lá o guarda-roupa cheio daquelas roupas que você já não tem mais sentido nenhum, você acaba usando meia dúzia de peças, o resto todo não serve pra nada, tá lá de decoração, né? As pessoas... da sua família, você vê que não rola assunto, não tem assunto, não flui, você fica lá com aquela cara de paisagem, porque você sabe que se você falar alguma coisa, vai destoar de tudo, ninguém vai entender nada, vão achar que você tá alucinando, né? Então assim, você fala, meu Deus, e agora? Tô me sentindo peixe fora d'água, literalmente, né? Então, é para você tirar o maior proveito da situação. Então, enquanto as mudanças não fluem exatamente, perfeitamente, ipsis literis, da forma como você está querendo magnetizar, atrair, vá fazendo tudo paulatinamente, deliberadamente, até que chegue naquele ponto em que você realmente está, né, naquela... Aqui, gente, não é para sair de uma hora, porque a vontade, gente, no momento do despertar é sair andando. Joga tudo pro ar e vai, né? Mas não dá para fazer assim. E a gente sabe que não dá para fazer assim. Se você tem uma estrutura, se você tem possibilidades, aí já é outra coisa, né? Mas se não é possível, então a ideia é se render, e aqui as cartas novamente se parecem, né? Tem essa energia de braços abertos, chakra cardíaco, essa receptividade às mudanças que chegaram e é inevitável. Vai ter que fluir mediante essa nova realidade. É isso que vem para vocês aqui, tá bom? Então, assim, é sobre você tirar o maior proveito. Então, vá vivendo dentro desse cenário que já virou obsoleto e vá fluindo na direção das mudanças, né? O que não é para sair fazendo as coisas assim, joga tudo pro ar e vai, né? Não. Tá? Aqui, a lei da atração, gente, que eu tava falando, né? Vou até ler a carta segurando assim para vocês. Olha que coisa linda, né? Então, aqui nós temos, então eu falei sobre a energia do 4, aqui o 38, 11, e aqui, interessante, né, porque 38, e aí aqui mais 10, olha a energia do ano 10 aqui para vocês,
vira o 48, tá? E aqui, sintonizando na frequência no número 12, né? Perfeito. Lei da atração. Sintonize a sua energia a frequências elevadas. Nossa, perfeito, né? Estenda as suas palmas e o seu coração para o universo. E aí aqui ela diz assim, não casse, atraia. E eu gosto muito dessa mensagem, porque me lembra muito um ensinamento da minha mãe, que ela fala assim, não fique caçando as borboletas, né? De uma forma metafórica isso, né, gente? Não fique caçando as borboletas, espere que elas pousam nos seus ombros, né? Então, assim, é muito sobre se render também nesse sentido e saber que tudo que é nosso sempre vai vir até nós. Por uma questão de sintonia, por uma questão de merecimento, por uma questão de trabalho interior, pessoal. Sempre vai vir até nós. O que nós não podemos é viver uma vida limitados a coisas que a gente pode mudar, sabe que tem que mudar e não muda. Aí é nocivo demais, né? Então é muito sobre isso, tá, meus queridos? Então vocês sintonizando. E até sobre a chegada dessas pessoas, como o exemplo que eu citei da leitura, que eu acredito totalmente nisso, minha leitura ela vibra na frequência da luz crística de ouro, minha leitura traz uma série de questões, de camadas, de ensinamentos, de virtudes, enfim, né? E eu tenho certeza disso, que a gente se encontra e a gente se afiniza através de um ponto em comum, um ponto de aderência, coração para coração. E disso não dá para fugir, né? Não dá para fugir. Então, é esse o momento. E olha só, eu citei o exemplo dessa pessoa que corria fazendo isso, né? Desse senhor. E olha só, estenda suas palmas e o seu coração para o universo. Olha, que lindo! Então o mantra é perfeito, eu estou em sintonia com o universo. Linda essa mensagem para vocês, gente. Eu acho que é a leitura mais linda desse ano, com toda certeza para vocês. Nossa, maravilhoso. Tô super, super, super assim, em paz, com o coração leve. E eu espero do fundo do meu coração, Virgem, que essa leitura possa estar chegando aí no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, meus queridos, e sempre muita inspiração, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem de Arcanjo Metatron para os queridos regidos sob o signo de Virgem. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Eu falei um pouquinho sobre a energia dos números para vocês. Nós temos aqui a presença de números mágicos que confirmam para mim esse novo momento abençoado, um momento realmente de sintonia com a vida dos vossos sonhos. Uma energia linda de equilíbrio aqui para vocês, de novas bases sendo estruturadas. Tem a frequência do número 8 também para vocês, uma energia de prosperidade, de abundância, como eu falei, sintonizando com a energia do dinheiro de uma forma muito boa, tá? Tem uma frequência muito boa aqui para dinheiro, para rendimentos. O dinheiro é uma energia, não é? Vamos lá. Arcanjo Metatron. O que mais? Ai, que lindo! Gente, essa mensagem é muito especial, hein? Muito especial. Gostei. Forte. E eu vou aproveitar que tem essa energia do número 9 para vocês e vou deixar aqui no cantinho, tá? Aqui no cantinho aparece para vocês, como eu sempre deixo, a vossa playlist Virgem 2025. Gente, dentro desta playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Virgem neste ano de 2025. Quando você clicar na sua playlist, você vai ver aquele primeiro vídeo que aparece, que é a sua leitura anual, Virgem 2025. Essa leitura, gente, eu recomendo que você assista, tá? Por quê? Porque você vai poder fazer conexões desta mensagem com essa outra, a anual,
tá? Além de pegar também os mantras e pegar também as ativações energéticas que foram feitas nessa leitura. Elas são válidas para todo o ano de 2025, tá bom, meus queridos? Então, vou deixar aqui esse deck que traz mensagens sobre os sussurros da nossa alma. Então, vou tirar depois para vocês uma mensagem final e vamos ver o que vê. Ah, não é isso, meu Deus, mas tá demais essa leitura hoje. Meu Deus do céu, o que é isso? Vou começar com essa daqui. Olha só que interessante. Aqui, a energia do 34, trazendo a frequência do número 7, que é uma frequência espiritual. Fato aqui para vocês, bem forte isso, né? É um chamado de alma. Então, realmente é essa conexão com a sua divina presença, eu sou, que se comunica através do nosso sagrado coração, tá? Através do nosso sagrado coração. Então, essa conexão, quando ela é feita, a gente cada vez mais, e isso tem muito a ver com o processo do despertar, tá? E cada vez mais a gente vai afinizando, cada vez mais a gente vai estreitando essa conexão. E o caminho vai se tornando cada vez mais próspero, cada vez mais assertivo, tá? Essa carta, ela é uma confirmação para mim. Olha só o que ela fala da ancestralidade, apreciação e cura. Olha que lindo. O apreço por aqueles que vieram antes de nós, aqueles que a gente sabe o nome e aqueles que a gente nem sabe o nome, mas que vieram e graças a eles nós hoje existimos. Então é sobre esse apreço, eu gosto muito dessa palavra, apreciação, apreço, eu gosto muito da energia que essa palavra vibra. Então é sobre esse ato de apreço, de gratidão por todos esses que vieram antes de você, e também sobre curas, no sentido da gente sanar com, às vezes, traumas, às vezes coisas que foram se repetindo e vem até nós para que a gente possa verdadeiramente cortar com isso, dar um novo rumo, levar aquilo que é importante. Vocês sabem que eu sempre trago ensinamentos dos meus avós, eu sempre trago nas leituras, são coisas que me agregam, são coisas que me alicerçam na vida, né? E que eu acho bacana passar para vocês, mas aquilo que eu acho que não é legal, eu deixo ir. Então, é muito sobre isso nesse momento para vocês, tá? Então, assim, leva com você aquelas boas lembranças, aquelas memórias que são construtivas, que engrandecem, que enobrecem, que te fazem ser, que te faz ser único, né? Que dá esse seu pozinho de plim-plim-plim, né? Que te faz ser diferente, ser autêntico, ser autêntica, e aquilo que não, né? Você deixa ir. E aqui é esse momento, né? Também sobre esse momento. Que lindo! Aqui falando também sobre essa proteção, sobre esse amparo. Então, quando eu falei sobre essa energia de pessoas que estão aí na torcida por você, gente, olha isso, olha essa força. Então, às vezes, a gente pode não ver como aquela passagem de Pegadas na Areia, que a pessoa que estava caminhando fala: Deus, cadê você? No momento em que eu mais precisava, eu só via as minhas pegadas. E ele fala: não. No momento em que você mais precisou, eu estava com você. E eu te peguei no colo e te carreguei. Né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho, né? Mas a gente não tem noção da força que só flui através do amor. É coração para coração. Então, existem pessoas que estão na torcida por essa abertura, por essa conexão que você fez agora através desse novo momento da sua vida, desse caminho que você está trilhando, sabe? Tendo muito orgulho, nutrindo muito orgulho por você, né? Que momento lindo, gente. Que momento magnífico. Leitura maravilhosa. Aqui essa carta vem falando sobre a liderança, energia do número 8 e a mensagem: atenda ao chamado. Gente, meu Deus, é muita sincronicidade, né? É muita sincronicidade, é a coisa mais linda. E aqui me vem aquele movimento que o mago, que tá aqui o mago, uma representação mais moderna, né? Então, nessa arte de Pamela Colman, no sistema do Rider-Waite-Smith, o mago está com uma mão para cima e a outra mão para baixo.
assim como é em cima, é embaixo. Então, assim como eu sei que a minha essência pulsa, eu vou manifestar. Então, é manifestando com maestria a vida dos seus sonhos. Vamos fazer este mantra, gente? Que linda essa mensagem. Vamos fazer este mantra? Eu manifesto com maestria a vida dos meus sonhos. Eu manifesto com maestria a vida dos meus sonhos. E assim é. Tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem. E eu vou aproveitar, deixa eu colocar para cá, vou deixar aqui nesse cantinho, vou embaralhar aqui e nós vamos fazer, gente, o nosso mantra anual, o nosso mantra luz para o ano de 2025. Quem já sabe, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Quem ainda não sabe, vai fazer junto comigo. E vamos ver uma mensagem aqui dos sussurros da alma dos queridos regidos sob o signo de Virgem. O que mais? Os queridos regidos sob o signo de Virgem precisam saber. Quais são os sussurros da alma dos queridos regidos sob o signo de Virgem? O que a sua alma Virgem está sussurrando para você? Uma mensagem, por gentileza. Fundo do deck. E vamos lá. Vamos fazer o mantra juntos? Vou deixar esse aqui, essa aqui fica aqui. E esse aqui. Vou trazer um pouquinho mais pra cá, aquele momento que vocês sabem que eu vou deixar uma aqui. Que eu tenho que deixar a mesa arrumada, gente, porque senão fica aquela coisa, né? Vocês sabem. Vou deixar assim. Ai, não gostei. Assim, pronto. Vamos, ai, agora deu. Tem que ficar tudo perfeito, senão eu fico, ai, dá uma aflição. Vamos. Então vamos fazer o mantra juntos, nosso mantra anual, e aí eu fecho a leitura com essas cartas para vocês. Então vamos lá. O mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Este mantra, ele tem explicação para você que não sabe, quer entender um pouquinho mais sobre por que eu tô fazendo esse mantra ao longo de todo o ano. Então tem explicação lá no site, tá? Sobre este mantra. E a ideia é que você venha fazer todos os dias pela manhã, assim que você levantar. Já desperta e já comece então a fazer este mantra. Tá bom, meus queridos? E aí você pode estar se perguntando, Anne, mas eu posso fazer os outros mantras também junto? Pode. Pode pegar os mantras desta leitura. A ideia, gente, é que vocês transformem isso numa prática diária, tá? Não só fazer aqui na leitura, leva com você, leva para a sua vida. Então você pode estar sim fazendo os mantras que a gente fez aqui nessa leitura, juntar também com a da leitura anual, fica à vontade, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos ver o que veio. Olha só, ai que lindo. Essa aqui nunca tinha vindo, olha. Motivação e força. É isso, gente. E eu vou fazer algumas perguntas, ok? O que motiva você neste momento? O que te motiva? O que te inspira? O que acende a sua luz? O que acende a sua força, o seu poder pessoal? O seu poder não físico, mas o seu poder da sua força espiritual. Comece a olhar para a sua vida, para os seus feitos e comece a perceber como é que está o seu nível de motivação. Eu sei que muitas vezes a gente não está sempre naquele nosso máximo, mas é importante que a gente esteja, pelo menos, inspirado. Por quê? E aí vem uma questão muito chave. Mesmo que a gente não esteja naquele máximo, porque às vezes a gente tem os nossos dias que a gente não tá tão bem, às vezes a gente tá meio médio, às vezes a gente tá supimpa. Mas o que vai dar aquela diferença que vai nos fazer realmente mexer com
as nossas potências internas, as nossas habilidades, os nossos dons, as nossas inspirações. É exatamente o propósito. Se você tem um propósito, se você tem um sonho, seja ele qual for, Anne, eu tenho um sonho de conhecer outra cidade, de me mudar, eu tenho um sonho de conhecer outro país. Não desanime, se mantenha motivado, se mantenha motivada. E principalmente quando este sonho está associado ao propósito de trazer alguma melhoria, você quer conhecer outro país, por quê? O que isso iria te agregar? O que isso ia fazer da sua presença nesse mundo melhor? Entende? Então, assim, quando a gente tem um propósito elevado, com certeza nada vai nos parar, porque é exatamente isso que nos faz levantar e seguir nas nossas vidas, mediante esta batida, mediante este pulso, é estar em sintonia com a canção da sua alma. E eu vou finalizar essa leitura fazendo exatamente este mantra com vocês, que é a coisa mais linda. Eu estou em sintonia com a canção da minha alma. Eu estou em sintonia com a canção da minha alma. E eu decreto, está feito. E assim é. Virgem, que leitura maravilhosa para pessoas profundas, para pessoas que querem mergulhar dentro da luz da sua essência e trazer o seu melhor para esta vida. Pessoas que assumem com profundidade as rédeas da sua vida. Estou muito feliz, muito emocionada de poder entregar esta mensagem elevadíssima para vocês, meus queridos. Vocês merecem muito, muito, muito. Eu estou muito feliz, tá bom? Espero que possa te trazer alegria, muita inspiração, que você possa sentir esse abraço meu aqui, dessa energia, dessa força maior que pulsa neste espaço sagrado e sair desta leitura melhor do que quando você começou a assistir. Tá bom, meus queridos? Desta forma eu já terei cumprido com a minha missão. Virgem, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você carinhosamente a visitar, conheça o nosso site. O endereço está aqui na descrição deste vídeo, logo aqui embaixo no vídeo, e também tem fixado no primeiro comentário, logo aqui embaixo, tá bom? E aparece agora o endereço para vocês, é www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. Virgem, nunca se esqueça de que você é mestre da sua vida e você veio aqui com a importante missão de brilhar a sua luz. Portanto, meus queridos, brilhem! Yes! E assim é! Eu sou Anne Marques e desejo a você, Virgem, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é! Eu vejo você, Virgem, na sua próxima leitura. Até breve! Tchau, tchau!